Oi, oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. E hoje eu fiquei pensando muito sobre o que eu falaria aqui com vocês, mas acredito que melhor do que ficar planejando, é a gente muitas vezes deixar o coração guiar, deixar a intuição falar primeiro. Então, vou falar com vocês de um tema que para mim é muito relevante e muito transformador. E você que, assim como eu, tem sentido um despertar espiritual, tem sentido que está entrando em novas frequências de mentalidade, frequências energéticas diferentes, né, voltadas também, principalmente, à expansão da consciência em conjunto com a espiritualidade. Então, talvez esse vídeo acabe fazendo sentido para alguns de vocês. Bom, desde 2021 aproximadamente, eu realmente decidi que iria me aprofundar na questão do autoconhecimento e sentia que aquilo era muito importante para mim, não só pelos traumas de infância e por causa de traumas relacionados a relacionamentos, etc. Mas eu comecei a fazer aquilo por mim, porque eu queria me conhecer melhor, eu queria entender o meu funcionamento. E confesso para vocês que desde 2021 essa jornada tem sido muito mais surpreendente do que eu imaginava que seria. Eu sempre gostei muito de ler livro de autoajuda, esse viés mais psicológico e tal. Só que quando a gente vai buscando o autoconhecimento, eu acho que acaba sendo inevitável que a gente não dê de cara com a espiritualidade, né? E comecei a ir me entendendo melhor e me analisando melhor. Comecei também em prática de meditação, que foi algo que hoje, eu não vou mentir para vocês, não tenho meditado tanto quanto eu gostaria, mas foi algo que dividiu muito a minha persona antiga da minha versão atual. Comecei a entender mais sobre o ego e sobre como que ele é construído, né? Para que ele serve e como que a gente acaba usando esse canal que é o ego, muitas vezes, na maioria das vezes, de forma errada, de forma equivocada. Então, o caminho do autoconhecimento, que era algo mais para eu me conhecer, para eu entender as formas, as coisas pelas quais eu reagia e por que eu reagia daquelas formas, se transformou mesmo em um novo caminho, um caminho de um despertar que cruzou comigo e tem cruzado comigo durante essa minha jornada, né? E assim, eu gosto muito de um autor que se chama Sri Prembaba e de um livro dele que se chama Propósito. E ele vai falar bastante sobre a programação do ego, como que a gente, eu e você, nós viemos para esse plano com cada um com sua missão e com o passar do tempo, a nossa convivência com esse mundo, com outras pessoas, com outras culturas, com outras visões de mundo, com outras formas de existir, fazem com que a gente se desconecte muito do nosso propósito. Então, quando eu comecei a entender que realmente, talvez se você parar para pensar agora, você vai ver que você tem um sonho, ou que você sente um chamado dentro de você que talvez nem combine com a forma como você tem vivido ou com a profissão que você trabalha, mas você sabe que existe algo muito maior dentro de você e que serve para servir, porque a nossa essência, de fato, esse amor incondicional que Jesus deixou para nós como exemplo, é um amor de serviço voluntário, é um amor de serviço generoso. E ele não olha para o que o outro pode me dar em contrapartida, ele olha para a minha própria missão. Ele faz eu me enxergar através do que eu posso oferecer e de como eu consigo oferecer tudo o que eu tenho da melhor forma possível para as pessoas. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto bastante, né? Uma passagem que fala que se você der com a sua mão direita, que a sua mão esquerda, alguma coisa assim, ela não saiba. Então, na minha concepção, está muito voltada a você dar
sem que você precise mostrar que você dá, você ser sem precisar que você fique mostrando que você é, sabe? E algo muito voltado à desconexão do meu ego, especificamente do meu ego, aconteceu em relação à minha visão comigo mesma e como eu me portava antes, a pessoa que eu era antes, uma pessoa que gostava sempre de estar muito presente em redes sociais, tipo, sempre vou falar do meu Instagram, porque apesar de não ser uma conta grande, era uma conta que eu sempre estava presente, sempre estava ali, e várias vezes eu me peguei e eu me observei como uma pessoa que estava ali somente por estar, somente para aparecer, somente para mostrar. E quando meu ego foi assim dissipado em sua grande parte, porque eu sei que ainda tem partes de mim, partes dele especificamente que precisam ser tratadas, mas algo que dissolveu muito durante essa jornada de espiritualidade, expansão de consciência, autoconhecimento, algo que se dissolveu muito foi a forma como eu me comportava para os outros. Porque eu acho que uma das coisas que acontece quando você entra nesse caminho do autoconhecimento, dessa jornada de interiorização, é que você passa a se desidentificar com várias personas que ao passar do tempo você criou a respeito de si mesmo. Muitos poderiam até chamar de camadas sociais que usamos para nos portar, para agir no trabalho, para agir no meio familiar, para agir para com outras pessoas. E essas camadas sociais, essas capas, elas não representam quem somos de fato. E você chegar a uma conclusão, pelo menos próxima, sabe, de quem você é de fato, demanda tempo, coragem e muita coragem, porque quando você vai descobrindo e se permitindo olhar mais para você com piedade, olhar para você com um olhar mais humano mesmo, porque eu acho que especificamente nos dias atuais a gente tem esquecido que antes de carne somos espírito, somos alma, somos seres celestes, divinos, né? Então você olhar para dentro de si, para a sua criança interior, muito provavelmente vai fazer você passar pela sensação de uma morte, porque você começa a morrer para todas as ações que você criou ou que as pessoas criaram em cima daquilo que você transparecia na sociedade. Então você começa a se desvincular daquela pessoa e começa a olhar realmente com um olhar mais solidário para si mesmo, mais amoroso para si mesmo, para a sua criança interior. E isso, em vários momentos, pode sim trazer algumas confusões mentais, algumas perguntas. E isso é normal, isso é absolutamente normal. Eu tenho entendido que isso é normal porque já não é mais o ego quem está tomando conta, e sim o propósito falando mais forte dentro de nós. E aí esse propósito faz com que a gente passe a se identificar com versões que são sensatas, versões que são verdadeiras de nós mesmos, que com o passar dos anos a gente se distanciou. A gente talvez nem conhecesse. Então, se você tem sentido talvez alguns incômodos, algumas dúvidas, e você estar nesse caminho de se conectar de verdade com o Deus que só pode existir dentro de você, da sua consciência, talvez seja normal que você precise passar por esses desapegos dessas camadas sociais que formam, né, suas diversas personas, assim como eu preciso passar. E claro que em muitos momentos e em várias circunstâncias a gente vai se investir dessas máscaras sociais, mas talvez por uma necessidade de se portar de um jeito um pouco mais diferente ou de falar de uma forma mais diferente, mas a gente nunca pode esquecer que no
nosso maior propósito realmente é servir. E quando eu falo em servir, eu falo realmente de amar. E isso também é bastante desafiador, porque requer que eu deixe de lado primeiro os meus preconceitos comigo mesma, para que eu não tenha preconceito com outras pessoas, com as histórias delas, com o que a vida as tornaram. Então eu queria falar um pouco sobre isso mesmo com vocês, falar para vocês que é um caminho desafiador, mas que é um caminho que, em contrapartida, a sua consciência ela vai viver muito leve, muito limpa, porque você sabe que você está buscando o seu melhor, principalmente em relação a Deus, ao que essa força incrível e grandiosa tem de fato para as nossas vidas, e aí isso nos liga ao nosso propósito de alma, sabe? E por mais que seja desafiador, por mais que às vezes a gente se pegue confusos com a realidade a qual estamos e a qual desejamos estar, que a gente nunca pare de buscar em Deus o nosso melhor, em Deus o nosso propósito. E que isso esteja principalmente voltado a amá-lo sobre todas as coisas, a nos amarmos verdadeiramente, a nos aceitarmos verdadeiramente, para que assim a gente consiga também amar as pessoas que estão próximas de nós, né? Ser a nossa melhor versão. E isso está principalmente ligado não a versões materiais que podemos alcançar em nível de riquezas ou de prosperidade financeira, mas principalmente em relação a ser. Porque ser é de fato a única coisa que conseguimos ser. E talvez só você saiba de fato quem você é. E tá tudo bem. Acredito que o segredo realmente é que você saiba quem você é e que você considere isso muito mais importante do que ter. Beijos nos corações de vocês. Fiquem com Deus.